Estudo Bíblico Juízes 11. Jefté, o 8º juiz de Israel, começou a vida como filho de uma prostituta. Juízes 11:1. Mas, mesmo parecendo desqualificado aos olhos humanos, se tornou um líder de influência. Ironicamente, esse homem que estrategicamente soube conduzir o povo em batalha, tomou uma decisão trágica antes de conquistar os filhos de Amon. Impetuosamente prometeu sacrificar ao Senhor quem primeiro da porta da minha casa me vier ao encontro. Verso 31. Infelizmente, sua única filha saiu para saudá-lo após a vitória, e o seu voto precipitado lhe custou a vida de sua querida filha. Jefté nos ensina que 1. Mesmo os mais destacados líderes podem ser vencidos por vontade e pelas emoções deles. 2. Decisões e comprometimentos não devem ser feitos no vazio. 3. Líderes devem pesar o que estão dispostos a sacrificar de imediato. 4. Bons líderes cumprem os seus comprometimentos, não importa o custo. Verso 1. Os direitos sociais e políticos de Jefté, ainda menos do que aqueles pertencentes a Abimeleque, sendo ilegítimo, impediram-no de gozar de uma herança na família. Gileade era pai de Jefté. Era também o nome do neto de Manassés, fundador do clã, que dominou e deu nome a essa região toda das tribos ao leste do Jordão. Verso 3. Jefté, como Davi, 1 Samuel 22:2, tornou-se chefe de uma quadrilha de marginais que, como ele, foram expulsos da sociedade. Versos 5 e 6. A fama e a capacidade de liderança demonstrada por Jefté estendeu-se até aos anciãos de Gileade que o buscaram como líder potencial. Verso 9. A ambição desenfreada de Jefté não deixou de se manifestar nas condições impostas aos anciãos. Ao mesmo tempo, transparecia sua fé em Jeová. Afinal, só ele realmente libertaria a nação. Verso 11. A solenidade da posse de Jefté na chefia dos gileaditas perante o Senhor em Mispá, santuário local, indica uma aliança séria que estava se realizando. As promessas dos anciãos não podiam ser esquecidas. Verso 16. Cádiz. A mesma Cádiz Barneia onde os israelitas gastaram a maior parte dos 40 anos de sua peregrinação no deserto. Versos 20 e 21. Não confiando em Israel. Faltava uma ligação de família ou parentesco entre Israel e os amorreus, como havia entre Edom, os hebreus e Moabe. Nenhum apoio quiseram dar aos invasores israelitas. Verso 24. Camus, deus principal dos moabitas. Milcom era o deus dos amonitas, 1 Reis 11:5. A referência a Camus, neste contexto, sugere a possibilidade de uma aliança entre Amã e Moabe. Verso 26. 300 anos. Seria o número dos anos atribuídos ao período dos juízes e da opressão, inclusive até Jefté. A arqueologia indica que o intervalo entre a conquista da terra e a época de Jefté seria de uns 160 anos. Pode-se explicar os 300 anos como uma forma de exprimir aproximadamente as 7 ou 8 gerações de 40 anos. Pode ser uma conjectura da parte de Jefté, que teria tido pouco acesso às fontes históricas. Verso 27. Jefté declarou que Deus era o juiz sobre todos os povos e deuses. Aqui a palavra é usada em um sentido legal. O livro de Juízes afirma que Deus é o verdadeiro rei. Juízes 8:23. E o verdadeiro juiz, o único que poderia resolver os problemas de Israel. Verso 29. O Espírito de Deus proporcionou-lhe poder, coragem e indispensável sabedoria. Verso 30. A ignorância da lei de Deus por parte de Jefté era muito grande.
tendo-se em vista passagens como Levítico 18, 21, 20, versos 2 a 5, Deuteronômio 12, 31 e 18, verso 10. Se de fato ofereceu sua única filha em holocausto, oferta queimada, como o sentido literal do texto indica, pode-se afirmar com certeza que não agradara a Deus. Louvamos o zelo de Jefté, condenamos seu voto temerário. Nota homilética. O sacrifício de gratidão, Salmos 50, 23, Hebreus 13, 15. 1. O voto não é obrigatório para se conseguir a ajuda do Senhor, pois Ele nos dá tudo graciosamente, Tiago 1, 5. 2. A oferta de uma pessoa em holocausto não é desejável, já que Deus sacrificou seu único filho em nosso lugar, Isaías 53, 6, 10 e João 3, 16. 3. O voto que Deus aprecia é a dedicação de uma vida inteiramente consagrada a Ele, Romanos 12, versos 1 e 2. Verso 34. Soma-se à tragédia daquele voto precipitado o fato de que a linhagem de Jefté ficou cortada. Não tinha ele outro filho nem filha, provocando o fim da família, o que é considerado uma das mais funestas maldições entre os hebreus. Verso 35. Jefté não esperava a filha. Mesmo assim, tendo feito voto ao Senhor, não cogitou esquecê-lo, custasse o que custasse. Jesus nos ensina a atitude certa a tomar com relação aos votos, em Mateus 5, versos 33 a 37.